Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje um pouquinho mais tarde, pessoal, já é sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, são aproximadamente meia-noite e 52, lembrando que a análise de hoje será referente ao do dia 16, no caso ontem, quinta-feira, porque teoricamente, havendo a necessidade, a gente retornará mais tarde para trazer as atualizações aqui do mercado. Fechado? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento agendado no calendário econômico lá nos Estados Unidos que pudesse impactar de forma positiva ou negativa os mercados. Tivemos mais um dia de alta, com destaque para S&P e Nasdaq, que novamente renovaram a máxima histórica. S&P fechou com uma alta de 0,26, Dow Jones alta de 0,24 e Nasdaq uma alta de 0,36. Pessoal, vindo para o Bitcoin, nós tivemos aí, seguindo as três principais bolsas, uma alta de 0,44. Neste momento para nós, preço a mercado 74.635 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a próxima análise ou mais tarde, hoje mesmo ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí um dia D, um dia importante, né? Os compradores eles precisavam demonstrar aí um certo ímpeto, um interesse em agredir o preço, porque estávamos em um ponto muito importante, próximo aqui, a nossa resistência nos 76 mil. Teoricamente, haveria ali a necessidade de uma movimentação em blocos, né, totalmente ascendente, preferência verticalizada, simplesmente, né, para buscarmos novamente a região do 7,6. Acabou não concretizando, né, pessoal? A gente percebe, inclusive, foi apresentado de volume subsequente, né? Os vendedores acabaram sobressaindo e aí a gente sabia que o mercado poderia vir buscar dois níveis mais abaixo, onde a gente especificou o primeiro, aqui na região dos 73.400 aproximadamente, não havendo condicionantes positivas, pessoal, nós iríamos mais abaixo, buscando ali a média de 20 períodos no diário, na proximidade dos 72 mil dólares. Então, pessoal, quando a gente analisa aqui o primeiro ponto de retração, onde a gente demarcou aqui nos 73.400, a gente percebe que não foi um mero pullback, uma mera retração, né, pessoal? Foi apresentado aí para nós o candlestick com padrão de força e um volume comprador teoricamente expressivo, tá? Veio um pouquinho mais abaixo aqui no 73.260, mas a região em si respeitou todo o contexto que a gente trouxe para vocês. E aí houve, né, essa reação por parte dos compradores. Posteriormente acabou vindo, né, novamente um martelo aqui, pessoal, com um volume também teoricamente interessante. Felizmente não foi possível passar esse topinho anterior aqui dos 75,5, né, e o mercado veio a retroagir novamente. Então, pessoal, o que a gente percebe, né? Os compradores em si ainda estão no jogo, tá? A gente tem aí duas figuras importantes no diário. A gente teve a formação próxima aí de um martelo. Então denota-se, né, que os compradores ainda têm um certo interesse novamente em buscar essa região, né? Ou quem sabe a nossa resistência diagonal. O que pode ser compreendido, talvez, essas três retrações aqui, pessoal, que houveram nos últimos 3 dias, talvez faça alusão a esses caras aqui que compraram na segunda-feira, dia 13 de abril. Então percebe-se que em um passado recente tivemos recusas de preço nessa região, né? Posteriormente veio o rompimento e aí esses caras teoricamente estão posicionados aqui segurando o preço para ver se outro institucional grande, né, pegue a batata quente e continue a movimentação. Então, talvez seja por esse motivo essas retrações nessas
proximidades e aqui, inclusive, né, cria até uma sequência lógica de fundos descendentes. Então, como a gente está com uma certa ausência de referências aqui na proximidade do preço a mercado, talvez seja interessante a gente colocar esse suporte descendente como uma referência para estudos. A gente tem aqui uma sequência lógica de fundos descendentes, né? Será aí um mini ponto de decisão. Então, pessoal, o que a gente precisa aqui, principalmente por parte dos compradores, para confirmar esse real interesse desses players? Acho que o primeiro ponto, pessoal, seria a manutenção do preço acima da média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas, próximo aqui dos 74.300. Então, a gente precisa confirmar o preço acima dessa região. E não só acima, pessoal, a gente vai precisar de algumas evidências aqui, algumas condicionantes positivas também. A gente vai precisar de candlestick com padrão de força, a gente vai precisar de uma estrutura de preço ascendente com topos e fundos, de preferência com um volume expressivo, né, justamente para a manutenção do preço acima dessa região, para que posteriormente venha uma reação na iminência de buscarmos a região dos 66, aliás 76, posteriormente no cenário muito positivo, lá próximo dos 78. Então, o que parece, a gente vem se aproximando aqui dessa região da média e vai ser importante acompanhar o desenvolvimento do preço na proximidade deste nível. Porque, pessoal, não havendo essas condicionantes positivas, o preço fechando abaixo da média de 20 períodos, provavelmente nós iremos buscar aqui esse suporte diagonal, novamente. E aí talvez fazendo um fundo mais baixo do que esses três anteriores, né? Então a gente talvez aí falando de algo próximo aqui dos 73 mil, tá? E aí torna-se um mini ponto de decisão. Os compradores novamente irão reagir com a intenção de elevar o preço novamente em uma tentativa desesperada de buscar, pessoal, níveis superiores, 76 ou até mesmo 77,5, 78, ou haverá apenas uma retração simplória e o preço fechará abaixo, né, com uma estrutura descendente. Aí poderemos buscar, de fato, aqui a região da média no diário próximo dos 72. Dependendo da amplitude do volume no dia de amanhã ou até mesmo no final de semana, a gente pode até almejar em um cenário mais crítico, pessoal, a região próxima aqui dos 70.700, fazendo alusão à abertura desse dia, o fechamento desse, algo próximo aqui da mínima deste, do dia 9, e da máxima do dia 8, tá? É um cenário um pouco mais delicado, mas a gente não pode descartar também. Então, teoricamente, é o suporte primário aqui, né, pessoal? A linha diagonal, mais arrojado, é mais arriscado. No meio termo, a média no diário, próximo dos 71.900, mais conservador, região aqui dos 70.700, tá? Então, tem que ficar ligado nesses três pontos, obviamente. Só que os vendedores terão que conquistar o preço abaixo dessa média aqui no tempo gráfico de 4 horas, pessoal. Próximo aqui dos 74.300. Ainda temos aí algum embate daqui em diante. Vai ser fundamental o acompanhamento do preço nessa região. A gente torce, obviamente, que os compradores possam reagir, né, antes de vir testar aqui a prova de fogo, né, pessoal? Seria muito interessante havendo já uma reação antes, né, de tocar essa região, porque aqui, né, pessoal, fica muito mais frenético aí a decisão, né, dos grandes players decidindo o futuro do preço. Obviamente, o quanto antes, né,
houver essa reação, seria muito melhor. Mas a gente precisa tratar, né, essa região com uma certa ênfase, porque é uma região, né, que faz alusão à média e pelo respeito mútuo do mercado, né, do ativo em relação a essa referência, tá? Então estamos aí no meio do caminho, pessoal, até o presente momento. Os compradores não deram as caras, principalmente nas últimas 4 horas, né? O preço já vem fechando abaixo aqui da média no tempo gráfico de 1 hora. Então, assim, talvez, infelizmente, iremos, né, de fato, testar a prova de fogo, região dos 74.300. E aí, ali, a gente precisa analisar com muito cuidado, pessoal, porque aqui é um ponto de decisão, a gente precisa da manutenção do preço acima dessa média. Caso contrário, nós sabemos aí qual que será o paradeiro do preço, tá? Então, acho que basicamente esse é o cenário. Vamos torcer aí, pessoal, que a gente consiga, né, o preço fique acima dessa região, para quem sabe a gente conseguir aí buscar níveis superiores. Então, temos aí algumas horas, lembrando que pela madrugada é um pouco mais devagar, talvez amanhã durante o horário comercial isso vai ficar bastante claro e evidente aqui para vocês, tá bom? Vamos ver o livro aqui, pessoal, se a gente identificar alguma coisa interessante. Bom, pelo lado dos vendedores, pessoal, é um livro pulverizado, tá? E assim, isso aqui facilita muito o institucional mover preço, pessoal. Tem pouco dinheiro na mesa aqui, né? A gente torce aí para que um player grande, né, consiga adquirir todos esses lotes, porque tem poucos lotes aqui, né? Pulverizado, acumulação só lá no 7,8, só lá na região da nossa resistência diagonal, quase 12 milhões de dólares posicionados. Então, total sentido, pessoal. A gente vê esse potencial, mas precisamos aí dessas confirmações justamente para nos trazer aí uma maior assertividade, tá? E pelo lado dos compradores, um livro pulverizado também. A gente vê um pouco mais de acumulação, nada muito relevante aqui nos 74 mil, são 6,3 milhões de dólares posicionados. No 74.300, pessoal, infelizmente, temos pouco dinheiro aqui na mesa. No 74 a gente tem um pouquinho mais, então talvez seja interessante pelos lotes aqui a este nível, a gente colocar a região do 74.300 ao 74 como um ponto aí de fato de decisão, né? Pela manutenção do preço acima, para que aí sim a gente possa tentar buscar novamente níveis superiores e somente mais abaixo temos um livro pulverizado aqui também. Nada muito relevante, pessoal. Talvez ali na região dos 70 mil, 5 milhões e meio não é uma barreira imponente. Um livro bem diluído também, nada muito significante, tá? Bom, basicamente é isso, pessoal. Vamos ver aí se os compradores comecem a reação antes da prova de fogo, porque deixar para chegar aqui, pessoal, aí fica mais crítico, a batalha é mais intensa. Então, quanto antes eles puderem reagir, seria muito melhor. Prescindível que vocês reduzam o tempo gráfico, justamente em um momento tão importante como esse, porque sinais serão colocados aí, pessoal, para vocês. Então, recomendo para quem for ficar acordado, analisar o mercado aí, tempo gráfico de 15, 30, 45, 1 hora, né, justamente buscando essas evidências, volume, estrutura de preço ascendente, enfim. Vamos ver se a gente consegue essa reação para que, quem sabe, né, pessoal, a gente vai buscar lá a região próxima do 78, inclusive superando aqui, né, o 7,6, onde inclusive não há acumulação de lotes, o que facilita, né, o preço buscar voo mais alto, né, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço aí novamente a sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande final de semana e
Um forte abraço, até a próxima análise. Tchau, tchau.